Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nessa data, 31 de agosto de 2020, à 16ª sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito ao vereador Leandro Félix Penati, primeiro secretário, que proceda a chamada nominal do termo de presença. Retificando a solicitação, a vereadora Neiva Raquel Rúbia, segunda secretária, que procederá à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivacica, ausente com justificativa. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Riestra. Presente. Com a presença de 8 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 15ª sessão ordinária fixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Vacica, ausente. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei do Legislativo número 15 de 2020 dispõe sobre a denominação da Rua 1 do Conjunto Habitacional de Interesse Social Residencial Luxemburgo, que se localiza entre a Avenida Prefeito Nicolau Marino e a Avenida Rosina Figurelli Cury, em Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Projeto de lei do Legislativo número 16 de 2020 dispõe sobre a denominação da Rua 6, do loteamento de interesse social residencial Alvorada, que se localiza na Estrada Municipal RDP 010, matrícula 17013, em Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Projeto de lei do Legislativo número 17 de 2020 dispõe sobre a denominação da Rua 12, do loteamento de interesse social residencial Alvorada, que se localiza na Estrada Municipal RDP 010, matrícula 17013, em Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 638 de 2020. Sugere o executivo que seja notificado o proprietário do terreno localizado na Rua Serapião Aguiar, altura do número 680, bairro Jardim São Cristóvão 2, para que execute a capinação no referido terreno, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 639 de 2020. Sugere o executivo que seja realizada a manutenção asfáltica na Rua Luiz Antônio Bortoleto, altura do número 220, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista a existência de buraco na pavimentação asfáltica. Fato esse que está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 640 de 2020. Sugere executivo que seja notificado o proprietário do terreno localizado na Rua Horácio Limonge, altura do número 252, bairro Centro, para que execute a capinação no referido terreno, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal número 2873/2015, bem como seja notificado para a construção de calçadas nos termos do artigo 1º1, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2019. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 641 de 2020. Sugere executivo que proceda à construção de lombada na Rua João Auguste, altura do número 260, bairro Jardim São Cristóvão 2, tendo em vista que, segundo relatos dos moradores, supostamente os veículos estão trafegando em alta velocidade pela referida via, consequentemente colocando em risco a integridade física dos pedestres. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 642 de 2020. Sugere executivo que seja realizada a manutenção asfáltica na Rua Marcelo José Galante, altura do número 11, bairro Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Cury, tendo em vista a existência de buraco na pavimentação asfáltica. Fato esse que está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via,
bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 643/2020. Sugere o executivo que proceda à limpeza na galeria de água pluvial localizada na rua João Auguste, esquina com a rua Holanda Sibim, bairro Jardim São Cristóvão 2. Tendo em vista que a referida galeria está obstruída por detritos, fato esse que está comprometendo o sistema de escoamento de água pluvial no local. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 644/2020. Sugere ao executivo que proceda à construção de uma canaleta na esquina da rua Geraldo Silveira Arruda, com a rua São Vicente de Paulo, bairro Bom Jesus 2. Águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas ficam empoçadas no local citado, causando transtorno aos usuários da via. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 645/2020. Sugere ao executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas São Vicente de Paulo, Bernardino de Campos e Avenida Ana Negri Gramani, bairro Bom Jesus 2, para que, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal, número 2873/2015, procedam roçagem de limpeza dos respectivos imóveis que se encontram com mato alto, bem como procedam à construção de calçadas em conformidade com o que determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal, número 3061 de 2019. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 646/2020. Sugere ao executivo que o departamento competente proceda à construção de uma galeria para escoamento de águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas na esquina da rua José Milan com a rua Nicolino Paris, próximo à área de lazer Genato Suave, bairro Dr. Jorge Cury. No local, a água está infiltrando por debaixo da calçada que ameaça desabar. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 647/2020. Sugere ao executivo: vimos por meio deste, perante a Vossa Excelência, solicitar que o departamento competente proceda a reformas na calçada que margeia a rua Nicolino Paris, próximo à área de lazer Genato Suave, bairro Dr. Jorge Cury. Na referida calçada, há trechos que estão danificados, necessitando de reparos, onde há risco de acidentes às pessoas que utilizam do local para práticas de caminhadas. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 648/2020. Sugere ao executivo que proceda à operação tapa-buraco na rua Professor Tuf Cury, em frente ao número 46, e próxima à esquina com a rua Milzotini Maria Justolim, bairro Dr. Jorge Cury. Nos referidos locais, há buracos na camada asfáltica que estão causando transtorno a moradores e demais usuários da via. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 649/2020. Sugere ao executivo que proceda à construção de canaletas nas esquinas da rua Professor Tuf Cury, com as ruas Antônio Blumer e Professora Milzotini Maria Justolim, bairro Dr. Jorge Cury. Nos referidos locais, águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas se espalham pelos leitos das ruas, causando transtornos a moradores e demais usuários. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 650/2020. Sugere ao executivo que proceda à construção de uma canaleta na esquina da rua Vandemar Antônio Nicolai, com a rua José Renato Marcelo, bairro Dr. Jorge Cury. No local ocorre o acúmulo de águas pluviais e lama, causando transtorno aos usuários das vias. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 651/2020. Sugere ao executivo que proceda à construção de uma canaleta na esquina da rua Erasmo Pascon com a rua Luiz Massude Cury, bairro Cambará. Águas pluviais e provenientes de limpezas domésticas ter espalhado pelo local citado, causando transtornos aos usuários das vias. Vereador autor Francisco Wanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 652/2020. Sugere ao executivo: reitero solicitações objetos das indicações de números 640 de 2019, de 9 de maio de 2019, e 1487 de 2019, de 30/10 de 2019, para que proceda a colocação de pedras britas nas calçadas laterais da rua Antônio Evaristo Petrini, divisa dos bairros Cambará e Dona Rosina, mais especificamente no trecho entre o número 20 e a esquina desta via com a Avenida Antônio Romeu Valerini. As referidas calçadas se encontram
esburacadas, fazendo com que os transeuntes tenham que utilizar o leito da via, correndo risco de atropelamentos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 653/2020. Sugere ao Executivo que o departamento competente proceda a estudos técnicos sobre a possibilidade de construção de uma lombada, próximo ao número 15, na rua Júlio Rogério, bairro Alberto Zeppelini. Moradores locais relatam que há motoristas e motociclistas que abusam de altas velocidades no local, expondo moradores e demais usuários de via a risco de acidentes. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 654/2020. Sugere ao Executivo que o departamento competente proceda à desobstrução de Boca de Lobo, localizada na esquina da rua Luiz Chama, com a rua Evaristo Petrini, bairro Dona Rosina, onde ocorre acúmulos de lama e lixos conduzidos ao local por enxurradas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 655/2020. Sugere ao Executivo. Reitero solicitações objetos das indicações números 870 de 2019, de 17 de junho de 2019, indicação número 1113 de 2019, de 4/9 de 2019, para que o departamento competente proceda à repintura da sinalização horizontal, faixas de pedestres e da sinalização vertical, placas, localizadas no cruzamento da rua Vereador Vitor Pôncio, com a rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus, tendo em vista que estão apagadas, prejudicando a visualização por parte de pedestres e motoristas com risco de acidentes no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 656 de 2020. Sugere ao Executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre a Avenida Prefeito Nicolau Marino, ruas Antônio Evaristo Petrini, rua José Wached e Avenida Serafina Luca Marino, bairro Cambará, para que, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal, número 2.873/2015, procedam roçagens e limpeza dos respectivos imóveis que se encontram com mato alto, bem como procedam à construção de calçadas em conformidade com determinação do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3.061 de 2019. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 657/2020. Sugere ao Executivo que o departamento proceda à colocação de cobertura no ponto de ônibus localizado na calçada da Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, bairro Cambará, para que os usuários possam aguardar o transporte ao abrigo do sol intenso e das chuvas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 658/2020. Que proceda à construção da calçada na Avenida Serafina Luca Marino, no trecho em frente ao número 588, até a esquina com a rua Antônio Vasque, seguindo as margens do Ribeirão Tijuco Preto, bairro Cambará. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 659/2020. Sugere ao Executivo que proceda à operação tapa-buracos na rua Leonel Giovannini, no trecho compreendido entre as esquinas destas, com as ruas Augusto Escaracate e José Betim, bairro Bom Jardim. No trecho citado, há buracos que estão causando transtorno aos usuários das vias. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 660 de 2020. Sugere ao Executivo que o departamento competente proceda à colocação de grade de proteção em Boca de Lobo, existente na rotatória da rua São Vicente de Paulo, com a Avenida Ana Negre Gramani e rua Vicente Sacanone, próximo à Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, no bairro Cambará. A referida Boca de Lobo está desprotegida e apresenta riscos de acidentes, principalmente a crianças. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 661 de 2020. Sugere ao Executivo que proceda à operação tapa-buracos na extensão da rua Erasmo Pascon, bairro Cambará. Na via citada, há buracos na camada asfáltica que estão causando transtorno a moradores e demais usuários. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 662/2020. Sugere ao Executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas São Vicente de Paula,
Professora Miosotine Maria Justolin, Erasmo Pascon e Rosa Marino Limonge, bairro Cambará, para que, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873/2015, procedam roçagens e limpezas de seus imóveis que se encontram com mato alto, bem como procedam a construções de calçadas em conformidade com determinação do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2019. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 663/2020. Sugere ao Executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Vereador Antônio Arzola Sobrinho, Pedro Cesarim, Maria Froner e João Auguste, bairro São Cristóvão 1, para que, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal número 2873 de 2015, procedam roçagens e limpezas de seus imóveis que se encontram com mato alto. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 664 de 2020. Sugere ao Executivo que realize a pintura da sinalização horizontal de solo na rua Maria Cristina Vassalo, Limonge, no bairro São Cristóvão, pois, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhe permitem adotar comportamento adequado de forma a aumentar segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 665 de 2020. Sugere ao Executivo que proceda a pintura do solo pare no cruzamento da rua Quintino Bocaiúva com a Avenida José Augusto da Fonseca, bairro Bom Jesus, visto que a sinalização existente no local está apagada, devido ao desgaste causado pelo trânsito constante de veículos, dificultando o tráfego e aumentando o risco de acidentes devido ao estado que se encontra. Isto vem causando transtornos para os motoristas. Vereadora autora, Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 666 de 2020. Sugere ao Executivo que proceda à demarcação de vaga para estacionamento na Travessa Prates, Rua 9 de Julho e Rua São Paulo, Centro. Visto que não existe demarcação no local, isso vem dificultando o estacionamento e causando transtorno para os motoristas. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 667 de 2020. Sugere ao Executivo que realize a limpeza da galeria de água pluvial localizada na Avenida Ana Negri Gramani, esquina com a Rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus, pois se encontra com acúmulo de sujeira. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 668 de 2020. Sugere ao Executivo que realize a pintura de sinalização horizontal de solo na Rua Regina Brambila Rubinato, bairro São Pedro, pois, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitem adotar comportamento adequado de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 669 de 2020. Sugere ao Executivo fazer a limpeza e capinação próxima à ponte situada no começo da Rua Fernando Costa, no bairro Centro. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 671 de 2020. Sugere ao Executivo fazer constantes limpezas na área de lazer situada na Praça Genato Suave, pois o local se trata de uma área de lazer onde muitos munícipes procuram a prática de exercícios físicos diariamente. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 672 de 2020. Sugere ao Executivo, reiterando a indicação número 396 de 2020, de 18 de junho de 2020, peço mais uma vez, com urgência, uma lombada na Avenida São Vicente de Paula, próximo ao número 361, Padaria Rio Pan, pois moradores e comerciantes locais estão sugerindo, isso há tempos, devido a veículos que trafegam em alta velocidade, podendo estar ocasionando acidentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 673 de 2020. Sugere ao Executivo fazer reestruturação de lombadas na rua José Emílio Betiol, em toda a sua extensão, pois as lombadas do referido local estão baixas, fazendo com que motoristas trafeguem em alta velocidade. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 674 de 2020. Sugere ao Executivo fazer a pintura de sinalização de chão, pare e faixa de pedestres, em todo o bairro Bom Jesus 2, pois o referido local está com as demarcações todas apagadas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 675 de 2020. Sugere ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Fidelis Estopa, em frente à residência número 3,
no bairro Vila Kennedy. Vereador autor, Leandro Felete Penade. Indicação número 676, 2020. Sugere ao Executivo que o Departamento de Obras, Meio Ambiente, quem mais tem de direito, possa iniciar um projeto de barrar e neutralizar a ação de erosão do solo às margens do córrego Tijuco Preto, pois, a exemplo do asfalto ao lado da Escola Cambará, vem cedendo, e existem vários outros pontos em que o local está cedendo e poderá comprometer o asfalto, as guias e sarjetas, bem como consequências de queda de muitas árvores. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 677, de 2020. Sugere ao Executivo. Viabiliza estudos juntos ao Departamento Municipal do Meio Ambiente a fim de contratar um engenheiro florestal e realizar levantamento de nascentes, riachos, rios e fontes de água existentes em nosso município. O propósito desse projeto é de reflorestar todas as margens desses locais com plantas apropriadas e que façam parcerias com os proprietários das terras, onde localizam-se as áreas a serem manejadas, a fim de que os mesmos executem trabalhos de manutenção e conservação. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 678, de 2020. Sugere ao Executivo que o Executivo adote as providências necessárias no sentido da administração providenciar a manutenção da iluminação pública na rua Santo de Gasperi, bairro Santo Antônio, em frente ao número 7. Posto que algumas luminárias encontram-se queimadas, tornando o local inacessível no período noturno, na impossibilidade que o Executivo encaminhe a presente indicação ao órgão competente. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 679, de 2020. Sugere ao Executivo que o departamento competente que se façam estudos necessários para a instalação de um semáforo na rua São Vicente de Paula, com a Avenida José Augusto da Fonseca, bem onde fica o cruzamento dessas ruas, bem próximo ao Hospital São Vicente de Paula e o pronto-socorro, onde existe uma rotatória, pois nesse ponto a visibilidade é muito ruim, e a instalação de um semáforo seria uma boa opção para solucionar o problema. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 680, de 2020. Sugere ao Executivo que proceda à troca de iluminação pública na rua São Vicente de Paulo, no trecho compreendido entre a rua Nicolino Paris e a Avenida Antônio Evaristo Petrini, bairro Parque Cambará. Tendo em vista que a iluminação existente na referida via se encontra obsoleta, não atendendo ao fim a que se destina, qual seja prover de claridade os logradouros públicos. Frise-se que a iluminação pública eficiente contribui de forma significante na segurança dos munícipes que transitam à noite pela via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Moção de pesar número 37, de 2020, pelo falecimento de Terezinha de Favre Rosinelli. Vereador autor Geandre Dave Roncato. Moção de pesar número 38, de 2020, pelo falecimento de Edson José Soave Costinha. Vereadores autores, Geandre Dave Roncato, Edson Donizete Marconato e Neiva Raquel Rúbia. Moção de pesar número 39, de 2020, pelo falecimento de Rosa Carlos Guidolin. Vereador autor, Geandre Dave Roncato. Requerimento número 60, de 2020. Considerando que no dia 21/8 de 2020, o governo do Estado de São Paulo, em coletiva da empresa, anunciou que fará inquérito sorológico para avaliar a circulação do Covid-19 na rede estadual de ensino. Sendo certo que a medida visa identificar o percentual de alunos e profissionais da educação já infectados pelo vírus e, consequentemente, auxiliar o governo do Estado na elaboração do plano de retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Requer ao chefe do Executivo para que este, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis a seguinte indagação. O Poder Executivo Municipal, a exemplo do governo do Estado de São Paulo, pretende realizar o inquérito sorológico na rede municipal de ensino? Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Vou ler esse aqui também. Está em discussão o requerimento número 060 de 2020.
Encerrada a discussão, passamos à votação. Carlos Ivacica, ausente por justificativa. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 61 de 2020. Sabendo que na saída da cidade pela rodovia Júlio Antônio Basso, que liga Rio das Pedras à rodovia do Açúcar, entre o início da rua Prudente de Moraes até a ponte do bairro São Carlos, não há ligação de rede de esgoto. Solicito as seguintes informações. 1. A administração está ciente que há comerciantes instalados nessa rodovia? 2. Há também o conhecimento que eles pagam na sua conta de água uma porcentagem de esgoto, onde não utilizam a rede por não ter e usam uma fossa particular e fazem a limpeza com seus próprios recursos? 3. Diante do exposto, há interesse do município em realizar essa benfeitoria? 4. Se sim, qual o prazo estimado para iniciar a obra e concluí-la? Vereador autor, Geandre David Roncado. Está em discussão o requerimento número 061-2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica, ausente, com justificativa. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncado. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 62 de 2020. Requeiro providências ao Poder Executivo Municipal para que informe se há algum cronograma para investimento em relação à iluminação pública na área de lazer Genato Suave. Por ser uma área de lazer muito procurada por munícipes que se sentem ameaçados em relação à segurança, principalmente no período noturno, onde a visibilidade fica quase inerte. Considerando o tema para que este, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a essa Casa de Leis as seguintes indagações. 1. Existe algum cronograma para a manutenção da referida iluminação pública neste local? 2. Se for afirmativa, qual a previsão para ocorrer o reparo? Vereador autor, Leandro Felete Penati. Está em discussão o requerimento 062-2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica, ausente com justificativa. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 63 de 2020. Considerando os inúmeros pedidos realizados pelos cidadãos de nossa cidade de Rio das Pedras, os quais relataram o transtorno causados pelo tráfico de treminhões na área urbana da cidade. Sendo assim, requeiro que sejam respondidos os seguintes questionamentos. 1. Existe algum estudo para regulamentar o tráfico desses veículos de carga pesada dentro da nossa zona urbana? 2. Atualmente, quais as rotas que são permitidas dentro da área urbana para o tráfico dos treminhões? 3. Existe alguma rota alternativa para que não sejam utilizadas as ruas localizadas na zona urbana do município? 4. Existe ainda alguma fiscalização do município em caso de infração do que atualmente é permitido? Vereador autor, Trudpert Alan Leite Rister. Está em discussão o requerimento 063-2020. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica, ausente com justificativa. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito ao vereador Fernando de Oliveira Antônio que proceda à leitura do versículo bíblico.
Uma boa noite a todos. O versículo bíblico de hoje está no capítulo 28 de Isaías, versículo 23 ao 25. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a de terros? Porventura, quando já foram nivelados a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espreita na margem? Pois o seu Deus assim o instruiu, devidamente o ensina. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme o livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, funcionário da casa, público presente, seja bem-vindo. Internauta que nos assiste também aí, está sempre nos assistindo aí, tem um pessoal que sempre me liga, tá falando para a gente atendendo ao pedido da população. Hoje eu fiz 20 indicações, aí algumas pessoas perguntam o que é indicação. Indicação é o que a população nos cobra. Ô Canela, pede para mim uma lombada aqui, pede uma operação tapa-buraco, pede tal coisa. A gente pede e manda para o prefeito, mas quem faz não somos nós, é o prefeito que faz. A gente estamos aqui para cobrar, fiscal. É o trabalho do vereador isso aí. Eu queria falar um pouquinho hoje das casinhas lá do Ouro Fino, viu, senhor Carlos? Eu conversei com o senhor esses dias, que o baixinho me ligou aqui. Aí o senhor falou que uma empresa ganhou a licitação lá para fazer o término do esgoto lá do pessoal. Ali tem mais ou menos 250 a 260 casas. Eu fui lá no Ouro Fino conversar, só falta 5 casas para vender. Então, praticamente vendeu todas as casas e não entregou as casas às pessoas. Certo? Agora eles estão pagando aluguel e pagando parcela da casa lá. Aí fica difícil, né? Porque quem não paga aluguel, comprou a casa para filho, ou para o filho, para alguém, fez o negócio. Está pagando e sem usar. E está ali agora, o senhor me respondeu um requerimento aqui, certo? Serviço de terraplanagem, 90%, drenagem, 100%, sistema de abastecimento de água, 100%, esgoto sanitário, 100%. Se é o esgoto que não está pronto, como que está 100%, senhores vereadores aí? Se está faltando lá o termo do esgoto, Tutinho, que você também fez um ofício, eu fiz o requerimento também, como que está 100%, se as pessoas não podem mudar? Eu fui lá e conversei com o pessoal, falou, realmente aqui está faltando esgoto. O Carlos me falou que ficava R$210 mil para terminar o esgoto lá, o encanamento, parece que a firma que pegou não estava conseguindo fazer. Eles iam dividir em 3 pessoas, seria o Ouro Fino, a prefeitura e o cara que pegou lá o serviço. Aí foi feita a licitação, o cara ganhou e vai terminar, mas vai terminar quando? O pessoal veio ter uma resposta, né? E é um direito deles, tem de cobrar mesmo. Está pagando a casa, tem de mudar na casa. Agora, quem que é o responsável por isso aqui, senhor Carlos de Fabre? A prefeitura também é responsável? É uma casa Minha Vida, é uma casa que é de uma empresa privada, mas a prefeitura também tem parte, está fazendo em Rio das Pedras essas casas. Foi feita em Rio das Pedras. Você pode falar alguma coisa, Nabuco, também das casinhas lá? Então, senhor vereador, o senhor me dá a parte? Sim. Pelas informações que eu já procurei me informar, desde 2008, Rio das Pedras está trabalhando em cima de um projeto que é a captação da rede de esgoto da área D. O que é a área D? É a área do Montagnani, Santo Antônio, Alberto Zeppelini, toda aquela parte que a rede de esgoto seria da Arco para baixo. E esse ano que passou, foi feita a licitação para que uma empresa fizesse a estação elevatória. Por coincidência, surgiu o loteamento Ouro Fino, que é lá na parte de baixo também. Esse loteamento Ouro Fino, ele ia se dispor de fazer uma estação elevatória para mandar para o emissário, aqui no Ribeirão Tijuco Preto, que passa o emissário, ia jogar nele a rede de esgoto. Porém, houve um acordo entre o loteador, de que, como é ao lado essa estação elevatória, o que é uma estação elevatória, só para conhecimento?
É toda a rede de esgoto, ela é colocada dentro de um tanque e através de uma bomba joga para a parte alta da cidade, que daí por gravidade ela desce na onde é despejado, que é o emissário. Então foi feito um acordo entre o loteador e o município de o Ouro Fino utilizar a estação elevatória do município e não ter que fazer outra. Porém, nos últimos dias que essa empresa está lá, o que aconteceu? Quando ela fez a licitação, foi falado que ia ficar um valor X. Com a pandemia, houve aumento dos valores de encanamento, dos insumos que são utilizados nessa obra. Para essa empresa solicitar à prefeitura uma reavaliação dos valores, então tem todo um trâmite a ser passado. Porque se fechou, por exemplo, por 100 e agora tem que fazer por 150, ele tem que apresentar porque aumentou esse 50% no valor da obra. Então, houve um atraso. Há 15 dias atrás, nessa conversa entre a prefeitura e o loteador, a prefeitura pediu 75 dias para deixar em ordem essa obra para a empresa que está fazendo. Já foram 15 dias. Então, falta 60. E é uma situação que o que acontece? Eu entendo a ansiedade de todos, né? Me coloco no lugar de vocês, pagando aluguel, pagando financiamento e ter ainda que aguentar mais esse tempo para poder morar na casa de vocês e realizar o sonho de vocês. Mas é a informação que a gente passou entre esse acordo que teve entre a prefeitura e o loteador. Vereador, se você me permite uma parte, eu não entendi muito bem o contexto, Nabuco. Se todos os loteamentos hoje, para serem instalados no município, eles têm a obrigação de fornecer o tratamento de esgoto e o fornecimento de água, né? Para já não consumir aquilo de água que a gente já tem, né? Então eles têm que abrir poços artesianos, enfim, dar destinação e assinam um termo, por exemplo, para comprovar que eles conseguem, através desses poços artesianos, obter e captar a água para a população que vai ocupar esse bairro. Em relação ao esgoto, também é obrigação do loteador em assumir essa parte. E no requerimento que o vereador Canela disse que teve a resposta, a prefeitura informa que 100% de esgoto estaria concluído, né? Então, se há obrigação do loteador, que veio na cidade, fez os lotes, auferiu renda com isso, né, ganhou dinheiro com isso, por que eles não cumprem a parte deles? E por qual motivo a prefeitura está fazendo com que o loteamento, entre aspas, me parece que economize para usar a estação elevatória da prefeitura? No local lá, presente, a estação de tratamento de esgoto está pronta. Mas só que não sei se é verídica essa informação. Após pronto, a CETESB não liberou para ser despejado no ribeirão que tem ali próximo. Então foi feito com que essa mesma água tratada ia ser colocada na estação elevatória, que a estação elevatória não é uma estação de tratamento. É uma estação que vai elevar o esgoto na onde está o emissário. Mas a estação de tratamento de esgoto está pronto lá. Então quer dizer que esse esgoto só vai ser jogado para mais longe. Essa estação elevatória, que a prefeitura aí precisa de mais 75 dias para fazer, só vai servir para não jogar o esgoto num determinado ponto, jogar mais para frente, é isso? Jogar na onde já tem o emissário hoje. Só uma colocação, então, pelo que você está falando, eles vão tratar o esgoto E jogar no rio. e a água que iam jogar no rio vai jogar na estação elevatória. Isso. Então, na verdade, a responsabilidade pelo atraso da obra não é do município, é da empresa. Sim. Tá, Sim. só para entender isso Ô, daí. senhor É que da Canela. forma que está sendo colocado, eu entendi que era o município que está atrasando a obra da estação. Ó, na verdade, Na verdade, a responsável pela obra tem que ser a empresa, essa a obra, loteadora. essa obra que o município está fazendo é um projeto desde 2008. Eu entendi, vereador. Coincidiu com que esse loteador fez a obra próximo à estação elevatória e vai utilizar desse meio que está tendo já ali. Não, eu entendi então, mas se a CETESB não liberou eles, tratando a água, jogar água num córrego que tem lá, que deve ser água pura,
Aí eles têm que jogar na estação lavatória. Então o problema aí não é do município, é do loteador. Sim. Ele que deveria ter pensado em fazer a estação elevatória, mesmo que seja para jogar a água tratada deles. A gente só não pode esquecer, vereador, que o município analisa esse projeto. Ninguém chega aqui de paraquedas e abre um bairro. Vai fazendo. Né? A prefeitura autorizou, espero eu que o departamento de obras tenha verificado o local que ia ser, aonde ia ser despejado o esgoto, quanto ia ser concluído, em que prazo as infraestruturas que são de obrigação do loteador, como, por exemplo, guia, asfalto, que parece que só tem 70% concluída. Então, a prefeitura não pode ficar inerte. A prefeitura tem que fiscalizar e tem que agir a tempo para que as pessoas não sejam atingidas dessa forma, né? Então, se não tinha a liberação da CETESB, não era nem para ter feito. Né? Se não tem licença para operar, não podia nem ter iniciado a obra, né? Nem vendido, né? Porque agora está tudo o problema. E a licença da CETESB teria que ser liberada antes de iniciar a obra. O vereador Canela, o senhor me dá uma parte? A prefeitura autorizou? Aí já não sei. Autorizou. Então, autorizou. aí a responsabilidade do município é evidente. Mas então, se foi vendido 250 e poucas casas, que é 256 ou 254 casas, se foi vendida a casa, o dinheiro entrou no bolso deles lá. Eles receberam a casa. Se a pessoa financiou, comprou, eles receberam o dinheiro. Então, se receberam 250 casas a 140, 150 mil cada casa, agora vai ficar enrolado por causa de 200 mil reais, que o termo da obra é 210 mil reais, que o prefeito passou para mim isso aí, pessoal. Sim. Vocês que têm casa lá. Agora, por causa de 210 mil reais, as pessoas ficam pagando aluguel com as casinhas deles lá. Certo? Está certo isso aí? Não está certo isso aí. Senhor Eles vereador, não querem saber quem é o responsável. Tem que resolver entregar as casas para quem comprou a casa. Sim? Deixa eu só fazer uma conclusão a respeito de tudo isso que já foi falado. No dia 8 de julho, eu pedi um ofício ao Executivo. Esse ofício está aqui na minha mão. De tudo que já foi falado, simplesmente o que foi definido para mim no documento que eu estou aqui em mãos, que depende única e exclusivamente do empreendedor para obter a licença de operação da CETESB. Aqui em cima está dizendo o seguinte: CETESB não possui licença de operação. Isso, tá? Isso, é o mesmo que eu tenho. Outra coisa, para as construções serem entregues aos interessados que efetuaram a compra, a empresa responsável pelo empreendimento precisa finalizar o cronograma da implantação e obter a licença de operação da CETESB. Então, enquanto esse empreendimento não conseguir a liberação e a licença da CETESB, eles vão continuar levando do jeito que está. Então, não adianta falar que a responsável é a prefeitura, que é esse ou que é aquele. No documento que eu estou em mãos aqui, está dizendo que toda a responsabilidade, pelo jeito, é do empreendedor. Mas as casas estão feitas em município de Rio das Pedras. Sim. A gente é fiscal. Sim, a gente mas é ela fiscal, não tem que ajudar esse pessoal. Então, mas está dizendo no documento aqui, não possui licença de operação, LO oferecida pela CETESB. Termo então, da obra, 24 meses. Isso, então, mas ele está falando aqui... Tem gente que está pagando um ano já essa casa, não tem? Pessoas que estão pagando um ano mais já essas casas aí já? Ó, mais uma coisa. Eu perguntei sobre o alvará. O alvará de implantação do loteamento foi aprovado no dia 1 de fevereiro de 2019, com um cronograma de implantação da infraestrutura com prazo de 24 meses, que seria 2 anos, com prazo a contar a partir do registro do alvará em cartório. No momento, o empreendimento está dentro dos prazos impostos no cronograma apresentado. Quem me respondeu isso aqui foi a Secretaria de Obras no dia 30 de julho de 2020. A senhora Nájila, que respondeu isso aqui. Então, eu perguntei até sobre o alvará, porque se tinha licença para poder estar fazendo isso, né? Então, a empresa responsável pela implantação do empreendimento Jardim Ouro Fino trata-se da loteadora Jardim Ouro Fino. Tá? A implantação do loteamento recebeu as licenças de alvará, de aprovação das diretrizes do loteamento residencial de interesse social, certificado de aprovação do GRAPOAB e o alvará de aprovação final de loteamento de interesse social. Aqui, ó, prazo de execução, 24 meses. Esse é o documento que eu estou em mãos aqui do Executivo. Eu não estou falando nada do que foi falado para mim, do que foi ventilado. É um documento da Prefeitura. Então, não sei se as informações que os senhores têm estão diferentes do que está nesse documento aqui. Tá? Então, toda a responsabilidade que eu entendo aqui está jogada para quem está vendendo o loteamento e que não tem a licença ainda responsável para entregar as casas. Isso é o que eu tenho em mãos aqui. Mas tá? Senhor presidente, sim.
Cabe a nós, é uma pergunta, Sim. fazer uma notificação ao empreendimento, à Câmara Municipal, e oficiar eles, pedindo resposta, perguntando o que está acontecendo? É pertinente justamente nós fazermos porque esse empreendimento está no limite de Rio das Pedras. E as pessoas que compraram, né, nesse local ainda não têm uma resposta adequada. Então, acho que é pertinente essa informação junto a esse órgão, para que nós podemos passar, que nem esse documento que passou para mim foi a Prefeitura. A Prefeitura está dizendo que o empreendimento não tem licença. E a responsabilidade é total do empreendedor de obter a licença da CETESB, senão não vai entregar. Então, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que são 2 anos no cronograma. 2 anos, que não venceu ainda. Isso é o que o Executivo falou. Agora, eu acho que cabe nós, sim, realmente todos nós aqui, pedirmos essa informação ao loteador, para confrontar justamente porque a informação que nós temos aqui é do Executivo e não do empreendedor. Então, acho que é pertinente fazer essa Pelo menos acariação. a gente traz uma resposta para os compradores A gente das já casas tem e não em deixar mãos eles... o que cabe até o momento, que é a informação do Executivo. Agora, falta a informação do empreendedor. Então, aqui, a Prefeitura passou toda a responsabilidade que não tem a licença devida ainda. Então, está escrito aqui, vou ler de novo. Está bem simples aqui o que foi mandado para mim. Depende única e exclusivamente do empreendedor para obter a licença de operação da CETESB. Se você não tiver a licença da CETESB, você não vai entregar, você não vai realizar. Então, é isso que está acontecendo. Sem a licença, e aqui em cima tem o empreendimento, a implantação do loteamento recebeu as licenças. Mas aqui embaixo está escrito, não possui licença de operação LO fornecida pela CETESB. Não possui licença de operação. Então, até agora, acho que não foi executada essa parte. Então, acho que é pertinente fazer essas indagações ao empreendedor. Sim, vamos fazer então. Pelo menos a gente traz uma resposta mais formal a todos os futuros moradores desse bairro. Hein? E aos senhores que até o momento, né, só não cortando, né, aos senhores que até o momento acharem que as informações nossas não estão sendo suficientes, como no regimento vocês permanecem, né, da maneira como estão, se quiserem esperar o término, né, da sessão para que possa fazer as suas perguntas, a gente está à disposição, tá? A gente só vai dar continuidade aqui nos trabalhos, tá bom? Senhores vereadores, aqui é um comunicado da Prefeitura. Se a Prefeitura não tem nada com esse loteador, por que tem esse comunicado aqui então? Certo, um comunicado às pessoas que compraram as casinhas lá, certo? Carta à Prefeitura, aos futuros moradores do residencial Ouro Fino. A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, junto com o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pronunciará para futuros moradores residencial do Ouro Fino, afirma que as obras, parte do Cataguá, construtora, referente ao módulo primeira gestão, concluída, certo? Para a entrega definitiva das casas, a obra licitada pelo SAI, rede de esgoto, atenderá residências tem como contratada a empresa Arion, que pegou esse serviço aí para fazer, certo? Foi o que eu falei com o Carlos esses dias. Precisa ser concluída no prazo final da conclusão de agosto de 2020, agosto. Hoje é 31 de agosto, então é agosto, por isso que eles estão cobrando, certo? Então, como que a Prefeitura não tem, está aqui o papel da Prefeitura. E esse requerimento que eu fiz amanhã, eu vou fazer um novo amanhã, eu queria que vocês assinassem todos junto comigo, para a gente mandar para o responsável pelas casinhas do Ouro Fino, para resolver o problema da população, que eles estão nos cobrando e é um direito deles nos cobrar. A gente é vereador e é fiscal e a gente temos que cobrar mesmo. Se eles não conseguem chegar ao prefeito, a gente consegue chegar ao prefeito, a gente consegue notificar o proprietário das casinhas lá do Ouro Fino. E eu agradeço a todos vocês, gente. Boa noite. E se alguém quiser uma cópia disso aqui, pode pegar comigo, tá? Se alguém quiser uma cópia, pode pegar comigo. O próprio Carlos falou para ele que entregaria, que resolvia o problema para entregar as casas em agosto. Como que eles vão pagar a parcela da casa lá, que eu não sei quanto que é, e pagar aluguel? Independente se alguém tem casa, comprou casa lá, é um direito dele, comprou, mas ele comprou para um filho, para filho, ou comprou para alugar, é problema dele. Comprou a casa, querem a casa. E é um direito dele, senhor Carlos de Favre. Vê o que o senhor pode fazer
para cutucar o pessoal lá para entregar essa casa desse pessoal, certo? E a gente vai fazer amanhã um novo ofício, ver como nós faz, presidente, os senhores vereadores, fazer conjunto para cobrar eles lá. Porque se a gente não ajudar eles lá, quem que vai ajudar? A gente estamos aqui para representá-lo. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Leandro Felete Penati. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, secretário municipal de Indústria e Comércio, Marcelo Teles, ex-vereador Maurinho, internautas, boa noite. Eu só queria deixar registrado aqui hoje, deixar os parabéns, né? Hoje é dia do nutricionista, desejar aí os parabéns a todos os nutricionistas riopedrenses. E também amanhã, dia 1º/9, é o dia do profissional de educação física. Também queria deixar registrado aqui os parabéns para esses profissionais. Também queria falar que agosto, né? Agosto é o mês dedicado ao Gosto Dourado. É o mês da conscientização e incentivo ao aleitamento materno. Mostra lá para nós, Luiz, a publicação do Facebook. O Rotary Club de Rio das Pedras, Piracicaba, Capivari e Saltinho. Eles doaram 200 frascos reagentes para o Banco de Leite Humano do HFC de Piracicaba. Queria deixar aqui também os meus parabéns aos companheiros rotarianos. Presidente, mandar um abraço especial ao presidente Beth Piv e também um abraço para a Valdete Bonassa. E também mandar um alô lá para o pessoal do Interact, que é uma ala jovem lá do Rotary, que são jovens aí de 12 a 18 anos, que atuam aí com melhorias no município, pedindo para nós, né, vereadores, executivo, legislativo, melhorias no município. Deixar um alô para eles aqui, que pode mandar aqui para a gente, que a gente sugere sim ao executivo para que façam as melhorias. Eu também queria deixar registrado aqui hoje que... Passa o vídeo lá para nós, Luiz, primeiro, enquanto eu vou falando, o primeiro vídeo lá. No dia 11 de fevereiro, esse vídeo foi feito sobre a represa ali da Painco. Muita chuva e lá na represa tem lá a barragem ali. Pode ver que tem até uma máquina, acho que da prefeitura, segurando a barragem lá, e colocaram lá uma chapa de ferro. E toda aquela água que estava caindo lá é uma água perdida, que o município poderia estar abastecendo as casas dos nossos cidadãos riopedrenses, que muitos sofrem com a falta de água em suas torneiras, principalmente nos bairros Bom Jardim, bairro São Cristóvão, que são muito prejudicados com isso, tá? Como diz aí um grande amigo nosso, a água é um bem maior. Enfim, e esse vídeo foi feito, o outro vídeo, já semana passada. A situação lá continua idêntica. Isso já nós estamos falando de fevereiro até agosto, são 6 meses e nada foi feito até agora, né, Leandro? Nada foi feito. Então, assim, a gente está aqui hoje para cobrar do executivo para que execute essa obra aí juntamente com o SAI e que não perca tanta água aqui no nosso município. Aproveitar que já foi até cobrança do vereador Tutinha aqui em tribuna, falando do desassoreamento das represas riopedrenses.
Vamos aproveitar agora também, cobrar até o pessoal do SAI, né, Leandro? Que façam esses dessoramentos. Olha lá, ó. Lá está a barragem que foi feita com uma tábua lá, né, Leandro? Uma tábua lá. Isso daí não pode, isso daí qualquer hora vai cair aí. Aí vai ficar pior. Então, a gente queria deixar registrado aqui que façam essa manutenção para que não tenha tanta perca de água aqui no nosso município. Ok? Obrigado. Boa noite. Com a palavra o senhor vereador Fernando de Oliveira Antônio. Uma boa noite a todos. Saúdo os nobres pares na pessoa do presidente, Trude Pert Aaron Leite Rister, e a todo mundo que veio visitar hoje a Câmara Municipal. Sejam sempre bem-vindos. Antes de entrar em alguns assuntos que já foram abordados aqui, eu gostaria de pedir para o Luiz ir passando. Infelizmente, né, a gente, com muito pesar, vem aqui dizer que no dia 28 de agosto, nós recordamos aí em memória, né, do falecimento, os 25 anos de falecimento do Padre Geraldo, né, Padre Geraldo Moreira César, que tanta história fez aqui em Rio das Pedras e tanto bem fez para a nossa cidade, revitalizando a matriz, construindo aquilo que hoje é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Então, a Capela Mãe Rainha, ajudando todas as pessoas aí humildes da cidade, né? Então fica aqui o nosso pesar e em memória, né, dos 25 anos de falecimento do Padre Geraldo, e enaltecer também, aproveitando a questão religiosa, todos os catequistas de nossa cidade, né? Todos aqueles que levam as crianças, adultos e jovens a aprender o Evangelho, porque a igreja, ela, no 4º domingo do mês de agosto, ela celebra aí, né, o dia do catequista. Entrando naquilo que o vereador Leandro até já comentou, em respeito à água, existe uma série de indagações a serem feitas, né? Eu me recordo, quando no ano passado, eu usei essa tribuna aqui para contestar aquele plano que a prefeitura tinha, inclusive através de uma empresa na qual foi contratada, onde ela pretendia, pelo que eu entendi, trazer água lá do rio Piracicaba para a nossa cidade. Graças a Deus a gente contestou e impugnou esse plano aqui, né? E até hoje não veio resposta. Mas pior do que a falta de resposta para esse absurdo é a gente ver que depois de 6 meses, uma obra, talvez no maior tanque da cidade, de captação de água, que abastece aí grande parte da população, infelizmente isso não foi ainda executado. A minha preocupação com a água, ela vem desde 2017, quando, através de uma emenda impositiva, eu solicitei que a prefeitura fizesse uma nova caixa d'água no bairro São Cristóvão, e também, através de uma emenda que não era obrigatória, mas era uma emenda na lei orçamentária, a criação de uma caixa d'água no bairro Bom Jardim. Há notícias de que isso agora está saindo, então na próxima sessão eu vou trazer, para comprovar aí a todos, que nós fizemos requerimentos, que nós fizemos adendos à lei orçamentária anual, para que essa questão fosse resolvida. Aproveitando também em falar em meio ambiente, no ano passado também eu redigi uma denúncia ao Ministério Público sobre o assoreamento da represinha, que o vereador Canela, Carlos Sica, por diversas vezes trouxeram aqui imagens e vídeos do problema que estava ocorrendo, e com auxílio da nossa diretora-geral, nós conseguimos aí algumas informações junto ao Ministério Público, que é quem vem tocando essa ação, decorrente da denúncia, e agora aguarda um cronograma de obras, né, de contratos e licitações para a recuperação dessa importante captação de água para o município, tendo em vista que nós verificamos ultimamente
que a prefeitura fez 2 poços artesianos novos, né? E que um deles, a vazão, corresponde exatamente à vazão da própria represinha, comprovando aí a importância que ela tem em relação a isso. No mais, em relação àquilo que os moradores, né, os adquirentes ali do loteamento novo no qual o Canela se referiu, pode contar com a nossa ajuda, com o nosso apoio. Esse documento que foi expedido aí pela prefeitura dizendo que o problema daquilo que competia a ela e ao SAI estaria resolvido em agosto, atraiu para o poder público, sim, a responsabilidade de resolver a questão, né? Então, se em um momento eles passaram para alguns vereadores aí a resposta de que tudo dependia do loteamento ou do loteador, a partir do momento que ela manda um comunicado como esse que vocês receberam aqui, ela se obriga também a cumprir a parte dela. Então, pode contar conosco aí do que for preciso e nós vamos, sim, fiscalizar isso e redigir já para amanhã esse documento, cobrando não só de novo da prefeitura, mas do loteador a providência para que as pessoas consigam aí usufruir daquilo que compraram. Tá bom? Uma boa noite a todos. Com a palavra o senhor vereador Giandre Deive Roncato. Senhor presidente, cumprimento o senhor em nome dos demais vereadores, público que aqui estão, secretários, ex-vereadores, internautas, funcionários da Câmara, meu boa noite a todos. Quando a gente fala que várias pessoas pediram a mesma situação, significa que realmente há necessidade, né? O Leandro acabou de falar aí da barragem da represa lá do Tancão, e eu também tinha preparado esse material aí para apresentar, sendo que foi um pedido meu na semana passada, só que não falei aqui na tribuna, mas está aí. Passando essa informação mais uma vez ao Departamento de Água, que essa gambiarra que foi feita precisa ser solucionada, aproveitar que agora estamos na época de seca e que tem pouca água e pudesse dar uma melhorada. Porque do jeito que está não pode ficar. Isso aí daqui uns dias corre o risco de vir tudo para baixo e a gente perder esse ouro precioso que nós temos aí, que é a água. Para amanhã depois não ter que subir aqui e falar assim, ó, eu avisei. Então, chega aqui meu recado também. Outro pedido meu foi entre o bairro São Pedro e o posto Rio Pedrense. Nós temos ali uma área que já está alguns comércios, e essa área não tem rede de esgoto, porém é cobrado o esgoto deles. Então fico aqui minha indignação de como cobrar o esgoto desse pessoal, sendo que o SAI não faz o serviço dele. Há tempo já venho falando, já venho cobrando sobre essa situação ao poder público, e até hoje não tive uma satisfação para resolver. Então o que tem que ser feito? Tem que abrir desde a rotatória, pegar a ligação da Rua Prudente e até no emissário que fica aí na ponte do Tijuco Preto, tem um emissário que passa ali, e fazer a ligação da rede de esgoto ali. Aí sim, cobrar desse pessoal a separação do esgoto deles. Uma outra situação é a pontinha que liga, essa ponte aí também, ó, que liga o bairro São Pedro ao centro, liga São Pedro, São Carlos, Bom Jardim e as demais bairros por lado ali que sai para a Rodovia do Açúcar. E tá um brinquedo muito perigoso, de uma passarela onde tem várias tábuas que estão quebradas, solta, passa criança, passa senhoras de idade, e a gente não pode deixar esse risco acontecer de sofrer um acidente. Então, antes que aconteça, está aqui meu pedido. É um pedido pequeno, não tem muito custo, basta ter boa vontade de ir lá resolver.
E outro pedido que eu fiz também é de pintar com faixa amarela a rua São Vicente de Paula. O que acontece? Carro dos dois lados e a mão que vai e a mão que vem. Duplo sentido aí. Então o risco dos carros um baterem no outro está grande, o movimento da área comercial. Eu já até dei uma ideia de fazer uma mão só essa rua. Acho que o Canela também já falou sobre essa rua São Vicente de Paula, mudar a carrosina Figurelli Cury ali, uma mão que vai para o bairro, a outra que volta para o centro, mas também não fomos atendidos, então estou pedindo uma forma paliativa de pintar um lado da calçada de amarelo assim, fica só um lado para colocar o carro. E um outro pedido que eu fiz também, ali na Avenida Ana Neger Gramani, atrás do hospital, temos ali um ponto de diversão do pessoal que vai lá jogar malha, os amigos do Canela. Né, Canela? Você já fez vários pedidos ali para aquele pessoal. Eles vieram atrás de mim e eu fico até triste, Canela, porque quando vai atrás de um vereador, pede e não acontece, ele já vai atrás de outro, porque ele acha até que é o vereador que não conseguiu. E a gente sabe que não é isso. Mas da mesma forma que o Leandro fez aqui um pedido da barragem, estou aqui também fortalecendo, e estou aqui fortalecendo o seu pedido para mostrar que realmente não é só um, são vários que estão querendo o benefício para a população. Então o pessoal está lá, eles vão lá jogar malha, e muitos trabalham, chegam no final da tarde, que é uma diversão, e é escuro. O que a gente está pedindo? 2 postes de iluminação com 4 refletores, 2 de cada lado. Assim o pessoal tem o que fazer no final da tarde. E nos domingos também. Fica aqui meu boa noite, muito obrigado a todos. Com a palavra o senhor vereador Trudbert Alan Leite Rister. Antes eu solicito ao vice-presidente para que tome assento. Senhor presidente, nobres vereadores, internauta, público presente, ex-vereador Luiz Mauro Chagas, secretário da Prefeitura, aos novos proprietários do Ouro Fino, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Quero começar falando sobre essa questão que eu acho que foi consenso em todos nós vereadores aqui, de entender um pouco do problema que vocês estão vivendo, e é inconcebível que há tanto tempo vocês estão precisando, né, disso, e a gente vê que está tendo um pouco de descaso nessa situação. Tá? Então, acho que já passou do limite, e o que depender da intervenção nossa aqui, de todos aqui, eu acredito que está todo mundo a favor de vocês, para o mais rápido possível, a gente buscar essa solução junto com vocês. Tá? Eu quero falar sobre o meu requerimento de hoje, que eu já venho sendo indagado por algumas pessoas que moram principalmente nas áreas onde os treminhões passam nessa época e fazem um estrago violento, tanto nas casas como no barulho, que é ensurdecedor, que as pessoas que moram nas regiões onde os treminhões passam já não estão aguentando mais, principalmente porque tem pessoas acamadas, né, tem pessoas com dificuldade, e as pessoas acabam assustando quando esses caminhões passam. Eu acho que já chegou na hora de ter uma rota alternativa para esses treminhões dentro do município. Então eu fiz um requerimento baseado em informações daquilo que a gente acha pertinente, para que seja criado o mais breve possível uma nova rota para que esses caminhões saiam da circulação, principalmente das áreas onde está sendo mais afetada. Luiz, coloca ela sobre a minha impositiva do ano passado. Eu vou só transparecer aqui um pouquinho. Todo ano a gente tem indicações sobre as nossas impositivas, e eu quero só, brevemente eu fiz um requerimento ao Executivo, perguntando dentre de outras lombadas que já foram executadas no município, e eu fiz a solicitação e fiz
a destinação do valor total estimado de R$ 11.100 para que fosse feito a contratação do serviço para a construção de 3 lombadas. E uma delas é na rua Luiz Massude Cury, próximo ao número 386, que fica colado ali à agropecuária do Matias. Na rua Júlio Rogério, próximo ao número 19, no bairro Jardim Alberto Zeppelini, porque ali é muito próximo de uma rua onde as pessoas que vêm do sentido da Quissaça para cá, vêm em alta velocidade, porque o asfalto está muito bom, e aí acabam não parando no cruzamento com a Santo de Gasperi, e está um problema muito grande ali. E na rua Leonel Giovannini, próximo ao número 170, no bairro Bom Jardim, que era próximo à antiga garagem da Vinco. Então, eu disse que para essas 3 pessoas, principalmente, que me solicitaram isso ano passado, que eu estaria fazendo um requerimento e passando novamente aqui aquilo que a gente solicitou ano passado. Creio que não é problema de dinheiro para o Executivo, por ser um valor relativamente baixo, mas é um valor que a gente poderia destinar e foi destinado para essas ações que a gente acha pertinente no município. Agora eu quero falar um pouquinho sobre, infelizmente, né, sobre a Covid no nosso município. No dia 3 de agosto, ainda nesse mês, eu disse aqui num pronunciamento, ainda que o comércio vinha sendo assolado por essa questão de estar fechado, e eu disse aqui, em uma das minhas falas, que não era o comércio que era o responsável pelo aumento do Covid em Rio das Pedras. E naquela época, a gente viu que de lá para cá foi anunciado que nas últimas 3 semanas a gente teve um declínio, em alguns casos, do Covid. Só que a minha preocupação é o seguinte: nós tivemos talvez um declínio, só que aumentou as mortes. Essa que é a preocupação minha. Quando eu falei aqui em 3 de agosto, eu acho que a gente tinha 6 casos, se eu não me engano. E hoje, se não me falha a memória, são ontem, com data de ontem, 27 falecimentos no nosso município. Número 27 não é número só, porque cada um desses números são uma pessoa, um ente querido que alguém perdeu na família. Agora, o que eu fico chateado é quando eu vou falar sobre dados daquilo que a gente presencia. Eu ontem, fazendo uma análise sobre algumas cidades do nosso município, nós tivemos só um pequeno parâmetro da cidade de Nova Odessa, que é próximo daqui, né? E a gente vê que os números estão crescendo em toda a região. E nós não podemos deixar de ficar atento a esse caso de Rio das Pedras, porque o número de casos de mortes é muito preocupante na nossa cidade. Principalmente as pessoas que têm as comorbidades, pessoas que, há algum tempo, eu venho olhando a falta de responsabilidade de algumas pessoas na rua. Ela não sabe que a falta do uso de máscara, essa pessoa, se ela for assintomática, ela simplesmente com a boca aberta e pegando nas coisas, ela está matando as pessoas. Então eu peço aqui encarecidamente para que as pessoas que estão na rua usem máscaras. Tem cidades que já estão multando pessoas que não têm essa consciência ainda. Ele acha que por ele não pegar, ou por ele ser assintomático, tenha um pouco de respeito pelo menos com as outras pessoas. Se você acha que a sua, talvez você é um super Homem-Aranha, super-homem, seja lá o que for, que você não vai pegar, mas saiba que os outros vão pegar. Então o mínimo que eu peço para essas pessoas com falta de consciência, pare de ser egoísta. Você não vive sozinho aqui. Tem muito mais gente que depende. E por ações incorretas suas, vai acabar matando gente, que é o que já está acontecendo. Eu fiquei chateado porque na semana passada, eu passando ali perto e fui
notificado no bairro Luiz Massude Cury, pessoas praticando esporte, 6 pessoas de cada lado, no final da tarde no bairro Luiz Massude Cury, no total de 12 pessoas jogando bola, todo mundo sem máscara. E não foi uma vez só, foi várias vezes. Então, infelizmente, essas pessoas não estão colaborando. Só que ela não sabe que hora menos hora ela pode matar alguém que está perto dela e que talvez fosse muito querida dela, né? Mas enfim. Ô Luiz, agora coloque aquela que eu falei para você, daquele médico. Eu estou um pouco preocupado com a volta às aulas. E semana passada, deixa ali ainda, você pode apagar um pouquinho aqui para mim, fazendo um favor? E tá com som? Por favor. Eu, na semana passada, a gente já vem acompanhando todas essas questões, até técnicas, né, sobre o Covid, e me preocupou muito a fala de um médico sanitarista num jornal que eu estava assistindo semana passada. E vamos escutar um pouquinho o que ele falou e depois eu volto aqui na questão que eu gostaria de chamar a atenção. Pode passar, Luiz, faz favor. Crianças não podem perder mais um ano. Se fosse o seu filho, nesse momento, você deixaria retornar? Não retornaria. Para aí um não pouquinho, Luiz. retornaria Para um pouquinho. por causa da minha família. Então, antes que alguém tomasse alguma atitude aqui na cidade de Rio das Pedras, em relação às aulas, eu vou falar o meu ponto de vista, que coincidiu com o desse médico sanitarista. Às vezes, quando você fala do filho dos outros, talvez você não tenha preocupação. A hora que perguntou para ele, se fosse seu filho, você deixava voltar? O meu, não. Eu também não. O meu também não. E eu acredito que qualquer um em sã consciência não deixaria o seu filho voltar. Além do mais, por quê? Já ficou constatado que as crianças de 11, 12, 13 anos são as que mais estão assintomáticas e que são as que mais têm o vírus ativo. Aqui em Rio das Pedras eu faço uma ideia de que deve ter 5 mil alunos. Se você seguir por base que volte 30%, são 1.500 crianças voltando automaticamente e junto ao mesmo tempo. Se nós já estamos num platô da doença, como que você vai colocar 1.500 crianças? Tá, se fosse só isso era o suficiente. Também não é. E os professores que já têm seus 60 anos e um pouquinho mais? Como que vai fazer? Como que vai controlar as crianças? Não consegue controlar nem com o celular na mão? Como que vai controlar para pôr máscara, para passar álcool em gel, para fazer? Eu acho que é uma situação muito, muito, muito delicada. E a minha resposta é, como pai, o meu não votaria. É preferível que ele perca um pouco? Perca não, porque você só vai perder se você fizesse até o final do ano. Então, se você não fez até o final do ano, você não perdeu nada ainda, mas também não vai perder a vida. Então você não ganhou, porque você não completou o ano, né? Então esse é o meu ponto de vista. Solta o vídeo um pouquinho. E também por causa dele, porque tem algumas crianças, muito poucas, que pegam uma forma muito grave dessa doença. O que nós temos que tentar garantir é uma condição das crianças se socializarem minimamente em casa. Esta é uma preocupação que nós temos que ter muito grande com as crianças. Sim. Pode parar aí. Sim. Você tem como voltar naquele trecho de novo, do começo onde eu tinha dito para você, fazendo um favor? Crianças não podem perder mais um ano. Se fosse o seu filho, nesse momento, você deixaria retornar? Não retornaria. Não retornaria por causa da minha família e também por causa dele, porque tem algumas crianças, muito poucas, que pegam uma forma muito grave dessa doença. O que nós temos que tentar garantir é uma condição das crianças se socializarem minimamente em casa. Esta é uma preocupação que nós temos que ter. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Nesse final de semana, a gente teve uma notícia muito triste. 3 países no mundo já declararam que tiveram pessoas que tiveram a reinfestação. Tem pessoas que ainda não pegou, mas teve 3 pessoas que já tiveram essa reinfestação. E eu fiquei sabendo hoje de manhã também que tem um caso aqui em Campinas, mas ainda não foi relatado às mídias. Aqui pertinho. Um foi na Bélgica, outro na Holanda, outro na China. Parece longe, mas eu estou sabendo, não tem confirmação ainda, mas eu estou sabendo porque eu
tenho contato com os familiares. E essa pessoa pegou em junho e pegou de novo agora. Tá? Então, eu não estou falando aqui só sobre o caso do Covid. Eu estou falando de vidas que se perdem com o Covid. Então, por mais técnico que seja a pessoa, quando você toca em quem você ama, ele muda de ideia rapidamente. Ele falou, tem que fazer. Mas se fosse seu, não. Opa, já mudou de ideia. O médico mudou de ideia, papai, rapidinho. Então, estou falando como pai aqui. Se outros quiserem fazer o seu papel, fiquem à vontade. Só estou mostrando, externando o que as pessoas podem fazer. E hoje eu peço para que pense como filho, como pai, como ente querido. Então, esse é o meu ponto de vista. Tá? Luiz, você pode acender a luz aqui um pouquinho, fazendo um favor? Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Então vai sair sangue ali do telão. Coloca o negócio do hidrômetro lá, por favor. Há algum tempo eu tinha acompanhado um trabalho que está sendo feito no Tocantins. E eu achei muito interessante lá na cidade de Tocantins que eles estão utilizando um hidrômetro inteligente que monitora a falta de água e vazamento em tempo real no Tocantins. Então, como aqui em Rio das Pedras está sendo trocado vários hidrômetros, eu quero deixar a dica. A BRK Ambiental, lá do Tocantins, né, ela está implantando esse modelo inovador. E essa novidade tem chamado, né, muitos especialistas para entender que o consumo antes das pessoas que não era acompanhado depois só de 30 dias. A vantagem desse hidrômetro é que em tempo real você consegue acompanhar o vazamento de água. E aí não aconteceu o que acontece com alguns munícipes aqui em Rio das Pedras, que daí ele vai reclamar depois de 30 dias e ele não sabe quanto ele perdeu de água, só que ele vai ter que pagar. Tá? Então, essa tecnologia ela já vem sendo adotada pelas maiores empresas do setor do país e com muito sucesso. Esse sistema emite alertas quando há qualquer mudança no consumo ou equipamento de medição e ao identificar qualquer anormalidade, seja suspeita de vazamento ou pico de pressão, pode-se evitar que o problema simples se agrave com grandes perdas de água ou ainda situação de falta de água. Veio a calhar com o que a gente está falando aqui. 2 nobres vereadores comentaram sobre a questão da água no nosso município. E a gente está na estiagem, choveu um pouquinho, mas não serviu para nada. Tá? Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar, né, o gasto, principalmente se for incorreto e que vai doer no bolso, que vai ter que alguém pagar, então, já que está trocando os hidrômetros, vamos parar para pensar para fazer uma coisa que seja realmente de mais moderna possível. Tá? Porque aí vai trazer benefício para toda a sociedade. E a pessoa responsável, né, ela disse que a adoção do hidrômetro inteligente permite identificar vazamentos, pois o sistema reconhece quando há um aumento incomum do consumo. E ter essas informações deixa, né, a cidade mais próxima dos clientes, pois permite que tenham respostas mais rápidas para as necessidades deles em tempo real, o que contribui com a qualidade do serviço da concessionária e que isso evita, né, com certeza, um desgaste entre o consumidor e o fornecedor de água, sendo que você também não vai ter a perca real de água e também não vai sobrar sempre para quem? Para o consumidor, que é aquele que, embora o que aconteceu, ele vai pagar. Se ele fechou a água, passou lá a leitura dia 3, dia 4 tiver um vazamento por algum problema, ele vai pagar 29 dias de água, se tiver algum motivo que ele fez, o que ele não fez, vazou, o que deixou de acontecer. Então, fica aqui a minha dica aqui para o Departamento de Água, estude essa possibilidade do que está acontecendo, e já que vai fazer a troca dos hidrômetros, então vamos fazer uma coisa inteligente, vamos trocar por hidrômetro inteligente, não adianta só ser inteligente, tem que trocar porque já existe de inteligente. Então fica aqui a minha dica
Boa noite a todos. Concluída a leitura do expediente de hoje, como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos.